Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Meu nome é Bruna e eu não sei se você chegou a ver, mas uns tempos atrás eu postei aqui nesse canal um vídeo chamado A Direita Briga Mesmo, e daí? E nesse vídeo eu ressaltava o caráter positivo de brigas internas dentro da direita, ao contrário de muita gente que se exaspera quando rola um quebra-pau, sob o pretexto de que isso é algo que fortalece a esquerda. E eu acho que é o contrário. Na verdade, quanto mais briga interna a gente tem dentro de um espectro, maior é a nossa capacidade de aprimoramento por meio da autocrítica, né? De aprimoramento e de consolidação desta cultura num cenário social qualquer. Então, se a direita tá brigando, ela tá focada em si, nas suas convicções, nas suas ideias e nos seus comportamentos. Agora, se a esquerda deixa de comprar brigas importantes com colegas de posição política, de atitude política semelhante, por medo do que a esquerda vai pensar, ele está simplesmente deixando de pensar nela para pensar nos outros. Então, ela está perdendo espaço, né, dentro do cenário político de um país, do cenário político numa cidade, num ambiente, etc. Tá? Por isso que eu falo, a direita tem mais aqui brigar e ela briga pouco. Contudo, eu hoje vou comprar uma briga não, mas vou irritar, sim, alguns dos meus colegas conservadores, porque eu vou aqui registrar publicamente o meu elogio à direita libertária. A direita libertária briga pra caramba, e essa briga me leva a crer que daqui a uma década ou duas, a gente vai ter no Brasil estabelecido, já consolidada, uma cultura de debate no libertarianismo, tá? Porque eles brigam, eles quebram pau, eles não têm problema nenhum em comprar briga um com o outro. E aí você vê por exemplo, você tem o Rafael Lima do canal Ideias Radicais, Paulo Cogos, que também é um cara conhecido. Você tem agora o Alexandre Porto, que parece que vive para criticar o Rafael Lima do Ideias Radicais. Você tem também um canal pequeno chamado, acho que o Pessimista, um cara chamado Foer. E esse pessoal, eles não poupam críticas uns aos outros. E às vezes, por exemplo, eu encontrei um dos vídeos mais interessantes que eu encontrei, percorrendo um pouco esse mundo dos libertários no YouTube especificamente, tá? Não vou nem entrar na literatura, porque aí a briga é maior ainda, o que é uma coisa muito bonita de se ver, tá? Que eles são grandes raciocinadores, né? Os libertários, tá? Eles têm uma base kantiana muito forte, né? Então, são assim, do ponto de vista da sofisticação, é um grande exercício. Eu gosto de ver os libertários debatendo, porque a sofisticação intelectual, muitas vezes, ela é homenageada nesses debates entre eles, né? Eu gosto de sofisticação intelectual. Eu vi um vídeo do Foer criticando um comentário do Alexandre Porto ao vídeo do Rafael Lima. Então, olha que legal, em que nível eles chegaram de debate, tá? Então, olha que interessante. Você tem o Rafael Lima que faz um vídeo, aí isso repercute, o Alexandre Porto faz uma crítica, e aí você tem esse tal desse Foer que vai criticar o que o Alexandre Porto disse. Isso é o quê? Isso sim é estar focado naquilo que é importante para você e naquele tipo de ideia que você quer difundir. Isso sim é estar ganhando espaço num cenário político, tá? Eu pouco vejo os libertários preocupados com o que a esquerda vai pensar, com o que os conservadores vão pensar. O Paulo Cogos é muito engraçado, ele chama os neoconzinhos de merda. É muito legal quando ele faz isso, sabe? Porque ele tá dando uma chamada aos ditos neoconservadores para que as pessoas revejam suas ideias, suas atitudes, etc. E ele não tá com medo de comprar briga, né? Então esse ímpeto dos libertários ao debate interno é algo que lhes permite rever pressupostos, melhorar vocabulário, aprimorar argumentos e, sobretudo, ganhar terreno no cenário da política brasileira. Eles sim têm feito um favor à direita. Já a direita conservadora, por outro lado, parece que ela tem horror à briga, e eu não consigo entender por quê, né? Eu não consigo entender por quê, já que a briga no que se diz respeito ao debate de ideias, ela é absolutamente fundamental para se criar, se estabelecer e se consolidar uma cultura de pensamento específica numa nação, num país, numa cidade, sabe, entre um grupo de pessoas, no ambiente
tá? É sem briga, sem racha, sem esse ping-pong mais agressivo, a gente não vai a lugar nenhum. E os conservadores não, eles estão sempre preocupados em pôr pano quente. Põe pano quente no que aconteceu aqui no governo, põe pano quente no que o outro falou do governo, põe pano quente na briga do Gil Diniz com o Danilo Gentili, que nada, infelizmente o Gil Diniz perdeu a briga, porque o Danilo Gentili foi mais espirituoso, né? Mas por que perdeu a briga? Porque estava preocupado com uma ofensa pessoal e não com o fato de que dane-se, o cara é humorista, deixa o cara fazer a piada. Você pode ir lá e fazer uma piada melhor que a dele para mostrar que a dele é fraca. Aí é que tá o requinte da coisa, né? Faça uma piada sobre a falta de graça da piada dele, por exemplo. Né? Então você tem, assim, essa falta de disposição, essa falta de abertura para crítica é algo que eu acho mais chato na direita conservadora, tá? E eu tô falando isso e posso dar exemplos para vocês de como que é nutritivo você se abrir a ouvir alguém que pensa de maneira diferente de você e como que isso é importante para você rever os seus pressupostos e muitas vezes aprimorar suas convicções, tá? Você revisita suas convicções tendo em mente as críticas que outra pessoa faz e aí você muitas vezes até as reforça, certo? Vou dar um exemplo prático para vocês, tá? Outro dia estava na casa de um amigo muito inteligente, que conhece muita história, que tem muitas noções de política, uma pessoa mais velha, mais estudada do que eu, com muito mais bagagem, tá? E aí, sabendo ele que eu sou uma simpatizante do período imperial, da monarquia no Brasil, e sou uma pessoa que apoiaria hoje não, porque acho que está um pouco cedo, mas apoiaria sim, na primeira oportunidade, a restauração da monarquia no Brasil como regime, sabendo de tudo isso, ele me fez assim ele entrou numa longa discussão mostrando todos os problemas do Brasil Império que levaram à ascensão do republicanismo e, consequentemente, lá na frente ao tal do golpe republicano. Né? Porque o que a gente vê, por exemplo, nesses encontros monárquicos, o que a gente vê assistindo todas as entrevistas do Dom Bertrand e etc., mesmo no livro do Luiz Felipe, que é um livro que eu adoro, acho sensacional sobre o Brasil, a gente vê se passar muito rápido sobre os problemas do Segundo Reinado que levaram à decadência da monarquia, né? E a gente se vê passar-se muito rápido sobre as responsabilidades que Dom Pedro II, por exemplo, né, o Dom Pedro II, teve em deixar se estabelecer um ambiente propício ao golpe republicano, porque ninguém dá um golpe da noite para o dia, e não adianta dizer que foi uma mesquinharia por causa de uma briga por uma mulher, não cola muito esse tipo de coisa, a gente tem que enfrentar a coisa como foi, né? A gente tem de reconhecer que o Dom Pedro II era um brilhante intelectual, e os intelectuais não são os melhores políticos do mundo, né? Filosofia e política, por exemplo, são como água e óleo, né? É algo a se reconhecer. E sendo um homem tão brilhante como ele foi, não me surpreende que ele não tenha sido, digamos assim, um político tão astuto, tá? Não me surpreende. E não me surpreende que ele justamente tenha sido o imperador que ficou ali um pouco vulnerável a intrigas palacianas que, ao longo do tempo, geraram um golpe republicano, permitiram que se criasse as condições para se ter um golpe republicano. Né? Então, esse amigo ele falou sobre uma série de defeitos do Segundo Reinado, uma série de problemas. Ele fez, inclusive, alguns vínculos entre problemas persistentes na cultura brasileira, na cultura política brasileira, e como que isso pode ter nascido, sim, no Império, embora os monarquistas costumem atribuir tudo à República, né? E fez, sobretudo, ele evocou, sobretudo, um argumento que é o argumento mais forte dos republicanos, né? Que é, bom, mas quem era o sucessor de Dom Pedro? Não era a Princesa Isabel, era o Conde de, um cara sanguinário, controverso, e que, digamos assim, não tinha a simpatia, nem na aristocracia, nem a aristocracia era tão simpática assim a ele, né? Muito menos, né, as elites da economia, as elites econômicas da época, né? Então, daí que houve também apoio ao golpe republicano. Enfim, ele pontuou todos esses assuntos, né? E eu ouvi, assim, com muita alegria, porque eu sou uma pessoa que eu realmente adoro ouvir quem pensa diferente de mim, porque é isso que me permite rever meus pressupostos, meu vocabulário, filtrar todas as minhas ideias e ver, certo, será que eu estava certa mesmo? Ou
Quais são os motivos? Se eu continuo sendo simpatizante da monarquia e ainda hoje, mesmo com toda essa crítica e mesmo sendo verdade tudo que ele diz, aí eu votaria sim monarquia constitucional no eventual plebiscito dentro de 5, 10, 15 anos, é o que faz com que eu me mantenha fiel às minhas convicções, né? O que me faz... Então, assim, a discussão, a abertura ao debate te permite refletir nesse nível um pouco mais profundo, né? Então, assim, você se coloca, entre aspas, não se envolve emocionalmente com as críticas que são feitas às convicções que te parecem as mais importantes, e aí você aproveita e se alimenta desse debate para rever as suas convicções e ver se realmente elas procedem, elas ficam de pé, ou se não, né? E foi muito legal nesse caso específico, porque eu voltei e pensei um dia, pensei dois, passei uns 2, 3 dias pensando em tudo aquilo, e eu percebi que a minha convicção de que um regime monárquico é interessante e seria bom para o Brasil, ela não foi abalada. E eu perguntei, por quê? Ele deu tantos bons argumentos, né? De fato, eu entendo todos os erros que foram cometidos no segundo reinado, porque eu, no caso, nos encontros monárquicos, quando a gente vai, em geral, o discurso do Dom Bertrand é sempre sobre o aspecto, é sempre louvando, né, o que a monarquia simbolizou na história política do Brasil, mas raramente mencionando os erros ou a influência, por exemplo, de conservadorismo inglês ou de outras vertentes, para que se estabelecesse aquela cultura. Então, é sempre muito focado nas virtudes da família imperial e na, digamos assim, mesquinharia daqueles que declararam a república. E se fala pouco sobre os problemas internos da monarquia, né? E eu adorei ouvir um republicano de carteirinha me jogar na minha frente todos os problemas internos da monarquia, porque eu pude entender que, ainda assim, o fato de eu apoiar e continuar apoiando, né, uma possível restauração da monarquia se deve a eu entender que, com todos os problemas, com todos os erros, com todas as fragilidades, com essa fragilidade essencial da monarquia, que é depender demais da virtude dos príncipes, né, e muitas vezes alguns príncipes não têm tanta virtude assim, com tudo isso, o grau de estabilidade que o Brasil viu durante o reinado, né, o Brasil Império, foi infinitamente superior a essa convulsão atrás de convulsão que a gente tem vivido de 1930 para cá, né? Na verdade, da transição para a República para cá, tá? Então, ainda assim, com todos os erros, como o grau de estabilidade que a gente viveu, que a experiência nos mostra, né, que foi possível viver ali na monarquia, por esse grau de estabilidade ser superior, a minha convicção permanece intocada. E claro, não só por esse motivo, mas por uma série de outros também, né? Porque eu entendo que o que gera essa estabilidade são uma série de elementos, não vou entrar aqui em detalhe, mas sobre os quais eu até aproveitei para escrever. Então, quando a gente se abre ao debate, a gente tem a possibilidade de, se concentrar e falar daquilo que é importante para nós. E não ficar pensando no que os outros vão achar e preocupado com o que o inimigo está fazendo nesse momento. Porque viver de paranoia não vale a pena. Mas viver para construir e aprimorar nossas próprias ideias com as quais a gente tem afinidade, isso sim vai dando força para as nossas convicções e vai permitindo que a gente aprimore nossos argumentos e que a gente refine nosso vocabulário e que a gente reveja as definições que a gente tem usado para que, em nossa zona de influência, a gente amplie cada vez mais o espaço de debate que merece o tipo de coisa que a gente defende, né? Então, a gente acaba, quando a gente é capaz de esquecer de nós e falar das coisas, quando a gente volta a falar sobre aquilo que é importante para nós falamos melhor dessas coisas, tá? Então, por isso que o debate é tão importante, por isso que a gente não tem que ter medo de briga. Claro, não tô falando briga rasa, como foi a do Danilo Gentili e a do Gil Diniz. A única coisa que eu vi ali foi falta de inteligência de ambas as partes, né? E é nesse sentido que eu achei uma briga tão estúpida que eu não me dei o trabalho de comentar. Porque, assim, a falta de inteligência dos dois lados me surpreendeu, né? Por outro lado, quando eu vejo ali o cartoon do André Guedes satirizando o governo, satirizando a ida do Eduardo como embaixador, eu morro de rir, porque aquilo me permite falar, tá, mas eu continuo apoiando isso? Tá, continuo, por quê? E aí eu pego e reforço, inclusive, os meus motivos. Ou vejo, tá, mas o pessoal que critica
essa nomeação, tem razão, por que motivos? Por esse, certo? Então eu deixo de ser uma completa imbecil e sou capaz de entender quais são as razões das minhas convicções. Isso só o debate faz por nós, só a briga, só a coragem de ouvir aquele que pensa radicalmente diferente de nós. Ou, se não radicalmente, ligeiramente diferente de nós, tá? Só a abertura a ouvir a dissidência, a ouvir a crítica, a ouvir, por exemplo, os monarquistas têm de ouvir os republicanos e não ficar falando, louvando entre si a monarquia, tá? E os republicanos também, vale a pena que eles ouçam os monarquistas para eles entenderem como eles têm sido incapazes de produzir estabilidade, certo? Então, assim, esse tipo de debate é o que está faltando na direita conservadora, tá? Eu, felizmente, tenho algumas pessoas que me permitem esses momentos adoráveis, né? Procuro essas pessoas e evito, em geral, a companhia daqueles que têm medo de tocar em alguns assuntos. A gente não pode ter medo de tocar em nenhum assunto, mesmo quando ele diz respeito às nossas convicções pelas quais a gente tem mais afeição, tá? A gente tem que ser capaz de suportar vê-las combalidas se os argumentos são bons, certo? Então, vamos parar com essa história de que a direita pode ter que parar de brigar. Dane-se o que a esquerda pensa disso. Caramba, dane-se o que a esquerda pensa. A esquerda tá sempre tramando nas sombras, não vale a pena. No momento que eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês, essa esquerda progressista destrutiva tá pensando coisa ruim. Eu não tenho dúvida. Tá pensando em como acabar com esse governo com o qual ela não consegue lidar. Porque ela é da homogeneidade, ela é incapaz de lidar com a diferença. Ela fala de diferença, mas ela não tá aguentando. Essa é a real, né? Estão se fazendo coisas boas pro Brasil e ela fica tentando denegrir, né? Ela não consegue reconhecer e nem entender que esse governo de direita tá fazendo o que já era para ter sido feito há muito tempo, né? Ou seja, ter responsabilidade com uma população. Um país complicado, atrasado e cheio de defeitos, tá? Porque eles têm um projeto de poder com base em degradar, destruir, fragilizar um conjunto enorme de indivíduos, né? Para que o Estado seja sempre maior e nos sufoque a todos, tá? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que neste exato momento essa esquerda progressista, globalista, etc., tá pensando alguma bobagem. Porém, se eu ficar tentando adivinhar o que eles estão fazendo, ou como que o meu discurso vai repercutir lá, ou como que as brigas que eu comprar vão ser vistas ali, eu não faço o principal, que é me ocupar daquilo que realmente tem valor para mim. E se eu me ocupo daquilo que realmente tem valor para mim, eu faço com que ele se amplie. Então é por isso que é tão importante a gente ter briga interna, a gente discutir, sabe? E a gente ser capaz de aguentar a porrada. Isso é importante internamente. E elogiar, sabe? Assim, os caras estão brigando, beleza, vai lá e põe mais fogo, tá? Ou tá no partido de quem você acha que falou certo, quem acha que você acha que falou errado. Agora ficar pedindo, ai não, pelo amor de Deus, direita, se una e não brigue, é uma enorme, não só é uma grande ingenuidade política, como é um atentado contra a inteligência. Porque todos nós erramos, dizemos besteiras, e se a gente não tá preparado para aguentar alguém que venha dizer, vocês estão fazendo uma besteira aí, então é melhor a gente desistir da política, porque a gente não tá preparado, tá? Então, assim, vamos aí pra briga sem medo, certo? Obrigada pela companhia, até a próxima.